Olá, turminha, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu estou fazendo aqui um vídeo, né, para poder explicar para vocês sobre a nossa semana 2 do PET 3. E eu vou estar compartilhando o PET aqui com vocês. O mesmo PET que eu vou compartilhar aqui é o mesmo que vocês têm aí, tá bom? Então, por aqui eu acho que vai ficar um pouco melhor se vocês poderem visualizar algumas imagens, tá bom? Então, olha só, na nossa aula, né, semana passada, a gente falou um pouquinho sobre alguns tipos de artes visuais, né? Falamos sobre a pintura, sobre a escultura, sobre a fotografia, fizemos a atividade aqui do Sol Poente da Tarsila do Amaral e também fizemos um desenho aqui do cenário da Turma da Mônica, né? Da Mônica, no caso, que estava aqui utilizando a arte visual da fotografia. E hoje nós vamos para uma outra arte, tá? Que não vai ser as artes visuais. Hoje a gente vai começar com a música. Tenho certeza, né, que vocês já ouviram várias músicas legais e nós também ouvimos vários sons legais, que é o som do passarinho, né, que é algum som do mar, né, quando a gente escuta o som do mar. Também temos vários tipos de som, podemos fazer o som com o nosso próprio corpo, né? Então tudo, né, o som é tudo que a gente consegue tá usando o nosso sentido da audição. Então, um ruído, uma buzina, uma campainha, um barulho, a nossa voz, né? Quando a gente conversa com alguém ou quando a gente canta também, tá? Quando a gente grita ou quando a gente fala bem baixinho. Então, tudo isso a gente vai estar estudando um pouquinho hoje na nossa aula, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos sons, tá? Então, vai estar bem aqui, ó, propriedades dos sons. Então, dentro das propriedades dos sons, nós vamos ter 4 propriedades, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho, tá? Então, o senhor já vou estar marcando aqui para vocês poderem ver o que são as propriedades do som que nós, né, vimos aqui em cima no nosso tema. Mas aqui, né, como eu falei com vocês, né, o som ele é, né, captado pela nossa audição, pelo nosso ouvido. Então a gente vai fazer a nossa atividade 1 e a nossa atividade 2, tá? Então a gente vai observar essas imagens que estão aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Então a gente vai ver que tem a paisagem 1 e a paisagem 2. Na paisagem 1, a gente está vendo o quê? O que tem aqui na nossa paisagem número 1? A gente está vendo aqui um parque, né? E na nossa paisagem 2, a gente está vendo uma rua movimentada. O que é uma rua movimentada? Uma rua que está, né, cheia de pessoas andando, gente correndo e carro, né? O centro de uma cidade, por exemplo, né, que está ali, né, com aquele movimento. E aí, na nossa atividade, vai estar pedindo o quê? Imagine os sons que poderiam ser ouvidos nas duas imagens acima. Que o som, né, que tem aqui na nossa paisagem 1, num parque, é o mesmo som que tem numa rua movimentada? Será que é o mesmo som que tem um, tem no outro? E aí, a pergunta para a nossa atividade é: qual das paisagens você acha que poderia ter um som mais agradável aos ouvidos? Qual que seria mais agradável, que a gente, né, sentiria mais agradável de ouvir? O som de um parque ou o som de uma rua movimentada? E aí é uma pergunta pessoal, cada um vai ter a sua opinião. E aí vocês vão me responder o porquê. Se eu escolhi a paisagem 1, né, se eu gosto do som, se eu acho agradável o som de um parque,
eu vou colocar aqui, paisagem 1, parque. E vou escrever o porquê. Ah, eu gosto, né, do som do parque por causa disso e disso e disso. Por quê? Por que que eu gosto daquele som? Por que que aquele som é agradável? Ou se eu gosto do som de uma rua movimentada, por que que eu gosto do som de uma rua movimentada? Por que que é agradável para mim? Por que que eu gosto? E aí vocês vão colocar o porquê, tá bom? Essa é a nossa atividade 1. A nossa atividade 2, nós vamos fazer uma ligação. Nós vamos ligar a imagem ao som, né? E aqui é o que a gente vai chamar de onomatopeia. Onomatopeia, esse nome não é uma centopeia, tá? É uma onomatopeia. Parece, mas não é a mesma coisa. A onomatopeia é quando, né, a gente vê aquela palavra, a gente vê muito isso nas histórias em quadrinhos. Quando a gente vê aquela palavra e essa palavra está significando o som. Igual, por exemplo, né, se eu toco a campainha, né? Qual que é o som? Cada campainha também pode ter um som diferente, né? Vai ter um som diferente. Mas geralmente, quando a gente vê numa história em quadrinho, a gente vê o quê? Escrito, né? Para a gente entender aquele som, para a gente imaginar aquele som. O tim-dom, não é verdade? Não está escrito lá, né, na nossa história em quadrinhos, por exemplo, o tim-dom? Então, isso é o que a gente chama de onomatopeia. É aquela palavra que significa aquele som. Então, a gente vai ver aqui, ó, um relógio, um cachorro e uma criança chorando. Então, qual é o som aqui do lado de cá que representa o som do relógio? É o buar? É o tic-tac? Ou é o au-au? Então, nós vamos escolher qual som representa cada imagem, tá bom? E aí vocês vão levar, né, a imagem à palavra que está, né, representando aquele som, tá? Então, essas são as nossas duas atividades. Agora, nós vamos para as nossas propriedades do som, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas propriedades, tá? Então, primeiro, né, a gente vai ter intensidade, o timbre, a altura e a duração. Então, essas são as 4 propriedades do som. E aí, na nossa atividade 3, nós vamos ir, né, conhecendo um pouquinho sobre cada propriedade e vamos já fazendo as atividades, tá bom? Então, ó, a gente vai começar com a intensidade. Então, a intensidade, ela vai estar relacionada à força do som. Ou seja, se o som é mais forte ou se o som é mais fraco. Ou a gente pode também lembrar, para ficar mais fácil, do que a gente chama de volume, né? Quando o som está muito alto ou quando o som está muito fraco, ou quando a gente, né, coloca o som baixo ou o som alto. Isso é o que representa a intensidade. Por exemplo, né? Se eu bato a minha palma assim, eu estou batendo ela, né? Forte ou fraca? Fraca. Se eu bato a minha palma assim, eu estou batendo ela forte ou fraca? Forte, tá? Então, vai ter a ver com o nosso volume também. Então, a gente vai ver aqui duas imagens. Nessas duas imagens, a gente está vendo que os personagens estão reproduzindo um som. Um deles é forte, uma intensidade forte, e a outra intensidade é fraca. E aí vocês vão escrever para mim, de acordo com a imagem que vocês estão vendo, qual, né, som, né, que esses personagens estão reproduzindo que é fraco ou é forte? Esse som, né, de acordo com a imagem que a gente está vendo, ele seria um som fraco ou forte? E essa outra imagem, seria um som fraco ou um som forte?
tá? Então, quero que vocês coloquem a resposta para mim que vocês acham aqui embaixo, tá bom? Então, isso é intensidade. Agora, a gente vai falar um pouquinho do timbre. O timbre, né, é uma propriedade particular de cada som. O que eu quero, né, que o distingue dos demais? O que quer dizer isso? É quando, né, eu penso que cada coisa tem o seu timbre, o seu som. Então, o som da minha voz, né, é o meu timbre, a minha voz. Ou, por exemplo, quando eu toco um violão, né? Eu estou ali tocando violão, o violão tem aquele som, né? A gente sabe identificar, conhecer o som do violão, mesmo que eu não esteja vendo. Ou a mesma coisa, por exemplo, com o latido de um cachorro ou o miado do gato. Eu não preciso ver o gato miando para saber qual que é o som que ele emite, porque eu conheço, né? Eu já sei qual é o timbre do gato, né? Que é aquele miado. Então, é o que caracteriza, é o que representa, né? Cada pessoa, ou cada animal, ou cada objeto. É aquele som que representa aquele objeto, tá? Ou aquela pessoa, ou aquele animal, tá? Independente do que seja. É um som característico daquela determinada coisa, tá? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, né, outra onomatopeia, né? Então, ó, ilustre os instrumentos tambor e violão. A gente sabe o que é um tambor e a gente sabe o que é um violão, né? Então, vou até colocar aqui para vocês poderem ver. Para vocês poderem lembrar se vocês não estão lembrando. Então, ó, um tambor e um violão. São dois instrumentos musicais. Vamos ver. Os dois, será que tem sons diferentes? O timbre é diferente um do outro? Vamos observar aqui então a nossa onomatopeia. Lembra que ó, onomatopeia é né, a palavra que representa aquele som. Então, ó, tum, tum, tum. Esse seria o som, o timbre do violão ou do tambor? Aí eu vou, né, fazer um desenho, ou eu posso escrever a palavra aqui, tá? Aqui nesse quadradinho. E o dão, dão, dão? Esse som, dão, 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 é do tambor ou é do violão? Então, eu vou colocar aqui abaixo de cada onomatopeia um desenho, ou eu posso, né, escrever qual instrumento musical que representa cada uma dessas palavras que estão aqui, tá? Então, esse é o nosso timbre, né? O som característico de cada pessoa, animal ou objeto. Altura, né? A altura não é a nossa altura, é a altura do som. E a altura do som não quer dizer com volume, tá? Porque o volume, lembra que eu já falei com vocês aqui que o volume tem a ver com a nossa intensidade, né? Com a intensidade do som, se ele é forte ou mais fraco. Aqui o volume vai ser diferente. Aqui, né, não é o volume, é a altura. O volume vai ser aqui na intensidade. Então, ó, a altura não tem a ver com o volume estar alto ou baixo, tá? É outra coisa. Vai estar ligado com o grave e o agudo, ou o grosso e o fino, tá? Quando a gente, né, pensa em grosso e fino na voz, a gente pode imaginar, por exemplo, né, a voz quando a gente, né, tá muito bravo e a gente, né, quer falar grosso, a gente fala grosso, a gente usa a nossa voz de forma grossa, de forma grave. E a gente, às vezes, né, quando a gente pode pensar numa voz fina, a gente pode pensar, às vezes, numa criança falando, né?
às vezes uma criança que tem uma voz bem fininha, ou a gente mesmo, quando a gente quer falar bem fininho, né? Então, uma voz bem suave. Então, uma diferença também que a gente pode ver, às vezes, né, um homem, às vezes, tem, né, uma voz mais grave, né? Depende. Tem pessoas que não, mas, né, geralmente a gente vê um som mais grave. E a mulher, às vezes, tem um som, né, um pouco mais agudo, um pouco mais fino, tá? Mas nem sempre. E aí, para a gente testar o nosso grosso e o nosso fino, vocês podem cantar a nossa cantiga do sapo, né? Essa música todo mundo conhece. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Como que eu poderia cantar essa música do sapo com um som grave, com um som grosso, né? Por exemplo, o meu grosso vai ser de um jeito diferente de vocês, mas a gente vai pensar, né? Como que seria esse grosso? Seria: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Né? Seria uma coisa mais forte. E como que ele seria se fosse mais fino, né? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Né? Então tá vendo como que é diferente da minha voz, né? Normal. Então quando eu tento trazer um som mais grosso ou um som mais fino para aquilo que eu estou cantando ou para aquilo que eu estou falando, tá bom? Então, essa é a nossa atividade da letra C, tá? Então, vocês podem cantar aí. E se quiserem também me mandar, podem me mandar também pelo vídeo, tá? E aí, nós vamos para a nossa última, que é a duração. A duração vai falar sobre o som ser mais longo ou mais curto, né? Por exemplo, né? Quando eu penso num cachorro e num gato. O cachorro, por exemplo, a gente sabe que ele faz uau, 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 né? É um som curto o latido dele. E o gato? Miau, miau. Seria um som mais longo, ou seja, ele fica mais tempo, né? Reproduzindo aquele som. Então, nessa atividade, vocês vão colocar aqui, ó, aqui está representando até o gato, mas um miado mais curto e um miado mais longo. Como que seria um miado longo, né? Esse que eu acabei de fazer, um miau. E como que o gato poderia fazer um miado mais curto? Miau. Tá vendo? Ele é mais curtinho. Então, aqui nessa atividade, vocês vão colocar a letra A em cada tracinho do miado dos dois gatinhos que estão cantando, tá? Para representar aqui o quê? A duração, né? O tempo aqui, ó, se o som é mais longo ou mais curto, tá? E aí a gente finaliza então a nossa semana 2, tá? Falando sobre a música. E aí, gente, se vocês ficarem com dúvida em relação às propriedades do som, é só vocês me mandarem mensagem. Podem me mandar mensagem aqui no WhatsApp, no grupo, tá? Podem ficar à vontade para perguntar. Até semana que vem. Um beijo e até mais!